Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sintalks, o programa que conecta você com empresários e empreendedores com jornadas de sucesso. Estamos aqui hoje com um empreendedor um pouco fora da curva, que veio da área pública, veio compartilhar um pouco sobre inovação e sua enriquecedora trajetória na área pública. Seja muito bem-vindo, Gabriel Azevedo, um prazer recebê-lo aqui hoje. Hoje, Gabriel, no ano de 2026, pré-candidato a governador do estado de Minas Gerais. Muito prazer, é uma honra recebê-lo aqui hoje, Gabriel. Eugênio, é muito bom estar contigo e com todos vocês que estiverem conosco nesse momento. Bacana, Gabriel. Eu sempre falo com o público, né? O programa nasceu muito com foco corporativo em tecnologia, né? Com o intuito de conversar com diretores de tecnologia, conversar de tendências tecnológicas, e foi indo para a inovação. Inovação não é sinônimo de tecnologia. E tem inovação na área pública também, né, Gabriel? É verdade. Inclusive, é uma bandeira que você levanta e defende muito forte. Então, eu sempre faço questão de mesclar os convidados, trazendo um empresário de carreira, um empreendedor, né, e entes públicos também para falar de inovação que permeia todos os setores da nossa sociedade hoje, né, Gabriel? Cara, vamos começar assim. Posso te dar um exemplo claríssimo. Democracia é uma inovação. Ou seja, até 509 a.C., todo mundo só se governava a partir de alguém mandando nos demais. Até que numa cidade resolveram se questionar. Mas isso é bom? Isso é efetivo? Isso dá certo? E aí repartiram o poder entre os habitantes daquela cidade. Portanto, democratizar é dividir a forma com que você governa um espaço. Aquilo foi uma inovação substancial, que foi sendo aprimorada ao longo de mais ou menos 2 séculos e desapareceu em 322 a.C. Essa inovação, aquele espaço de tempo, levou mais 2.000 anos para depois, lá na Inglaterra, voltar a continuar. Não era algo do nada. Partia daquelas mesmas ideias que estavam guardadas em algumas bibliotecas e pensamentos, e de lá até hoje, a democracia continuou sofrendo inovações. Ou seja, não era mais um sistema local, não era mais uma cidade, passou a ser num estado-nação inteiro. E como é que as pessoas, portanto, que não conseguem se reunir numa praça, vão participar do processo, elegendo pessoas de maneira indireta? E como é que de um sorteio surge uma urna eletrônica? Inovar não é só fazer aplicativo. Inovar não é só lidar com programação. Inovar é fazer diferente para atender mais gente. Inovar é fazer de outra forma para que um problema seja resolvido. E eu sou completamente apaixonado por isso, por inovar. Então, por exemplo, como vereador aqui em Belo Horizonte, você precisa inovar. As pessoas tinham um problema. Como é que o meu vereador está votando? Eu crio, portanto, um aplicativo onde qualquer cidadão de Belo Horizonte recebe uma notificação dizendo que seu vereador vai votar. Você precisa se informar sobre a lei, você precisa ajudá-lo a tomar a decisão e você precisa participar. Isso é inovação. O cidadão vê um problema na rua, um buraco, uma árvore que precisa ser podada, um muro que está caindo. Ao invés de todo um processo burocrático, ele faz uma foto e manda. Tudo isso é inovar, mas sempre com uma ideia em propósito. O principal não é fazer um botãozinho que brilha, um aplicativo que faz gracinha. Não. O importante é melhorar a vida das pessoas. Então, eu inovei muito na vida pública, tanto quanto subsecretário de Estado da Juventude. Você pensa, eu com 23 anos, sendo convidado pelo governador de Minas Gerais para lidar com um tema, juventude, 15 a 29 anos, num estado com 853 cidades. Se não fosse inovação, e naquela época criei um observatório da juventude, um índice que media onde os jovens não estavam bem, como é que eles iriam melhorar de vida, quais são os fatores que fazem a juventude prosperar. E você reúne um conjunto de políticas públicas num comitê para que, ao fim, o jovem esteja mais empregado, mais saudável, com mais oportunidades. Isso tudo pode ser comparado com outras coisas, como, por exemplo, construir aqui na Praça Central de Belo Horizonte um centro onde o jovem pode fazer música, apresentar um teatro, se reunir. A inovação é a palavra onde cabe tudo. E eu fiz isso muito na vida pública e, de alguma maneira, na vida privada também. Como professor, como empresário, como um orgulhoso dono de bar que eu sou. Num bar que eu diria inovou um bocado aqui em Belo Horizonte ao apresentar um formato que a cidade ainda não tinha. E, inclusive, depois da entrevista aqui, vai ser hora de eu treinar os meus novos garçons que estão lá, porque o atendimento qualificado do cliente também é uma inovação.
E dessa fala toda, Gabriel, uma aula, né? Eu falei, eu vou trazer o Gabriel, que eu quero falar de política pública, mas não somente de politicagem, mas sim trazer um conteúdo, trazer uma profundidade no assunto, que muita gente que acha que é só colocar o número na urna e ter resolvido os próximos 4 anos, né, Gabriel? E não é assim. Não. Né? Tem que ter o acompanhamento. E da sua fala, uma das coisas que mais me pegou foi a inovação com propósito. Porque muito se fala de inovar, estou inovando. Cadê o resultado? Inovação tem que dar resultado. Não adianta só fazer uma arte bonita, reunir pessoas e falar que é inovação ali numa pauta, né? Mas trazer um resultado efetivo, né? Que é de fato também inovar, né, Gabriel? Como é que a gente inova em Minas, Eugênio? Sua opinião como cidadão mineiro? Na minha opinião, se pergunta do seu Petão aí, eu acho que o primeiro ponto é tirar o foco na mineração. Será? Quantos Não. outros... Aí, olha Trazem, só. gostei. Quantos outros estados do Brasil têm essa quantidade de minério? Não tirar o foco na mineração, falei errado. Refraseando. Boa. A gente parar de vender commodity. Então, é de fato, investir em inovação. Eu estou finalizando o mestrado de inovação no UFMG. Legal. E numa das matérias de patentometria, eu fiquei abismado pela quantidade de patentes depositadas sobre lítio no Brasil. Não passa de 10, Gabriel. Muito bom, cara. E aí, sabe o que eu faço na hora que eu me vejo diante de uma situação como essa? Poxa, o problema de Minas não pode ser o minério. Afinal de contas, quantos estados-nação do mundo dariam tudo para ter essa quantidade de recursos naturais que Minas tem? O problema de Minas é como a gente traz isso. Você usou uma palavra que cabe. Sabe o que eu fiz na hora que eu vi essa situação? Eu me perguntei, quem faz bem? Aí eu fui lá do outro lado do mundo, num lugar chamado Austrália, que também era uma colônia. Tem uma história muito similar com a do Brasil, inclusive. Ou seja, é um país continental, com muitos recursos naturais, em que os povos originários foram muito maltratados, e que especificamente dentro da Austrália há uma unidade da federação chamada Austrália Ocidental, que tinha muito minério e tem muito minério, e cidades destruídas, poucas oportunidades, jovens que evadem. Em 2008, a Austrália Ocidental inovou. Ela criou um processo chamado Royalties for Regions, atrelando a riqueza da mineração à localidade. 20 anos depois, é impressionante o que aconteceu e eu vi de perto. Municípios com desenvolvimento regional, programas com recursos bem aplicados, e não que o programa tenha surgido perfeito. Ele foi sendo ampliado, melhorado, inovado sem parar. Se eles fizeram, por que não nós? Ou seja, o minério está longe de ser o problema de Minas Gerais, mas a maneira com que, você disse muito bem, a forma de exploração é prostituída neste estado, faz com que um ativo enorme que a gente tenha seja desperdiçado. Eu fico vendo, às vezes, pessoas celebrando o número de toneladas de minério que foram embora de Minas Gerais. Ou seja, são compradas a preço 1, vendidas para um Estado-nação, que vai transformar isso num bem de preço várias vezes maior, que a gente vai comprar. Para a gente recomprar a nossa matéria. Não me desce, Gabriel. O mundo hoje está passando por um processo de economia, seja baterias, novos tipos de mobilidade, novos tipos de eletrificação, e o recurso para isso está todo aqui. Você viu como é que Papai do Céu foi generoso, como é que a natureza foi incrível com a gente? Ciclo do ouro, tinha ouro. Minas, eu estava esses dias num lugar também que me encantou, o Japão. No mesmo período em que Minas exportava 60% do ouro do mundo, o Japão já tinha 40% da sua população adulta masculina educada. Em Ouro Preto, que era uma das maiores cidades do planeta, maior do que Nova York, não tinha uma escola. Ou seja, nós passamos pelo ouro, nós passamos pelo diamante, o café, o ferro, estamos agora numa quinta chance. Ou nós vamos inovar, ou as próximas gerações não vão perdoar esta geração política. E o responsável não sou só eu. Essa é uma decisão que o povo faz coletivamente, porque o meu nome vai estar à disposição. E aí eu posso te confessar um sofrimento? Claro. É um sofrimento. Eu escuto o tempo inteiro isso. Gabriel, seus vídeos precisam ser mais curtos. A sua mensagem tem que ser mais objetiva. E eu brinco que, como eu fiz publicidade de 2005 a 2008, eu não tinha uma disciplina sobre mídia social. Eu aprendia página 2 de jornal, você pensa, as coisas estavam começando. Hierarquia de fonte. E como eu sou um político,
com essência e me dedico mais à política do que ficar aprendendo as táticas de comunicação, porque tem político que não é. O papel dele é ser entretenimento. Ele vende para as pessoas ótimas peças de comunicação, ele só não vende resultado. E como eu não tenho muitos recursos para me dedicar a boas construções, eu sofro. E por que eu sofro? Porque quando eu vejo esse problema da mineração, lá vou eu para a Austrália aprender como se faz. Estou agora investindo no aprendizado do que está acontecendo no Canadá. Eu falo assim, o que está fazendo bem para a gente tentar transformar isso numa proposta para nós e efetivarmos. Ou seja, esse é o meu papel. E claro, eu tenho que comunicar isso. E aí eu escuto, seu vídeo tem que ser curto, tem que ser corte, tem que ser... Como é que eu explico para as pessoas que há na Austrália Ocidental, os royalties... Esse é um dilema atual, porque a lógica da comunicação ela é muito curta, é 30 segundos, 1 minuto. E às vezes um vídeo de 30 segundos na mídia social de um político rende milhões de compartilhadas, milhares de curtidas. A única coisa que ele não entrega é o resultado. Então eu preciso também, e eu sei que é difícil sonhar e desejar isso, porque a gente não muda a realidade, mas não custa ter fé que o eleitor se inove. O eleitor precisa se inovar a ponto de vista de perceber que a clicada dele, a compartilhada dele, sem propósito, apenas para afagar um sentimento diário de necessidade de entretenimento, não vai transformar a realidade de Minas Gerais. Não vai. Ou seja, nós precisamos, durante um processo eleitoral, prestar a seguinte atenção e inovar. Esse cara já fez? O que ele se propôs em outra oportunidade a fazer, ele entregou? O que ele está falando faz sentido? O que ele tem como proposta é factível? Ou então, se o eleitor quiser continuar sendo enganado, nós não vamos ter inovação na nossa eleição. Há 20 anos atrás era desculpa não acompanhar. Hoje é tão fácil. Como é que... Veja, na primeira eleição democrática pós-ditadura do Brasil, 1989, a inovação era o programa eleitoral gratuito. Então você tinha a televisão, as pessoas podiam falar, e isso já era sim uma inovação. Mas era difícil, porque muita gente não tinha televisão. Hoje, o Brasil inteiro está conectado numa tela de celular. Basta entender, portanto, quais são as opções e fazer uma pesquisa. Não é muito difícil. É isso que eu ia falar. Eu falo que não precisa de muito a fundo, não. Não precisa de muito a fundo. Né? Em boas fontes, obviamente. Poucas boas fontes já mata ali muita coisa. E tentar entender, Eugênio, o que é crucial para nós. Então, na hora que eu te perguntei qual é o maior problema de Minas, eu vou perguntar para mim, pré-candidato, qual é o maior problema de Minas? O maior problema de Minas Gerais hoje é que a gente não transforma oportunidade em aprendizagem. Eu sou filho de uma professora aposentada e de um policial civil aposentado. Quando meu pai e minha mãe, ele de Pirapora e ela de Araguari, me conceberam, ambos eram servidores públicos aposentados. E ela já inovava como empreendedora, costurando roupa e vendendo para me criar, e o papai, tardiamente, fez uma faculdade de Direito e se transformou em advogado. E rodava esse estado comigo, mostrando o que é fazer um tribunal de júri. Foi assim que eu fui criado. Eu não tinha muito dinheiro. Eu não sou de uma família rica. Mas eu me lembro muito precisamente que ambos se dedicaram a uma coisa só: a minha aprendizagem. E me colocaram numa escola incrível, que é o Instituto de Educação de Minas Gerais. Na época que eu entrei naquele lugar, o jardim de infância, eu entro em 1990, 91, 92, 93, ali eu estou lá, eu ia com uniforme, havia um horário da recreio, havia um respeito pelo professor, havia um número adequado de alunos em sala de aula e havia aprendizagem. Alfabetização real, matemática real. Quando eu chego no primeiro ano do ensino fundamental, eu estou pronto para aquela sala de aula. Eu estou pronto. E na hora que eu passo os 4 anos do ensino fundamental, nos anos 90, eu começo a perceber, junto com os meus pais, e eles perceberam e por isso quiseram me mudar, que a escola pública brasileira não estava mais oferecendo aprendizagem. Por quê? Porque antes dos anos 90, antes da Constituição, e no início desse processo, pouca gente ia para a escola. Então, para esses poucos alunos, havia capacidade dos professores de educar.
Nos anos 90, sobretudo nos dois governos Fernando Henrique, houve a universalização. Todo mundo foi para a escola, só que a escola não conseguiu receber. Uhum. E aí esses alunos do ensino fundamental, sobretudo aí que houve a municipalização do que vem antes do jardim, né, que é hoje as unidades municipais de educação infantil, elas deixaram de preparar esse aluno. Quando você falha no início, o processo vai se atabalhoando todo. E aí meus pais me motivam, eu faço uma prova e vou para o colégio militar, onde eu entro na 5ª e vou até o 8º ano, com uma educação e uma aprendizagem que é tudo que eu devo. E não se trata de uma educação militarizada. Não é porque o colégio era militar, embora eu tenha uma gratidão profunda ao Exército Brasileiro por ter essas instituições. Quem hoje fala em repetir esse modelo não entende o custo. O Exército consegue manter essas poucas instituições porque são muito caras e para poucas pessoas. Ela não é passível de multiplicação. Uhum. Não é a farda que fazia eu ser um bom aluno. Era um bom professor e um processo de aprendizagem. E dali eu saio pronto para 3 faculdades. Fiz publicidade e propaganda, jornalismo, direito, pós-graduação em competitividade global em Georgetown, mestrado em direito, mestrado em cidade na London School of Economics, estou doutorando. Eu tenho 39 anos e nunca parei de estudar. Onde que papai de Pirapora e mamãe de Araguari conceberam que o filho deles ia se tornar mestre no Reino Unido? A minha mãe estava na cerimônia profundamente emocionada. Foi a primeira vez que ela saiu do Brasil para ir para o Reino Unido ver o filho dela receber um canudo lá fora. E por quê? Porque lá atrás teve um mineirinho que teve aprendizagem. Se nós conseguimos garantir isso para todas as crianças de Minas, se o governador de Minas não for o governador da rede escolar, mas for o governador da aprendizagem, a inovação será uma consequência. Essa é a prioridade do governador de Minas Gerais. E não é isso que acontece hoje em Minas Gerais. Os índices de conhecimento de matemática desta última medição são piores do que há 20 anos. Eu sou professor universitário. O aluno que chega no primeiro período, ele está ali. Eu corrijo a prova dele. Eu vi. Eu vejo. É tátil. É tátil. Às vezes, eu como professor universitário, eu preciso fazer um trabalho que não foi feito no ensino médio, que é o grande gargalo que a gente tem. O ensino médio, hoje ele vive um dilema. Ele não sabe se ele prepara para a universidade ou se ele prepara para o mercado de trabalho. E quem não sabe o que faz não entrega nada. Que é o que está acontecendo, né, Gabriel? Eu falo por mim. Eu vim de uma família bem humilde, pai e mãe independente químico, ninguém tem escolaridade, vim da rede pública de ensino, escola municipal. Tentei entrar no Cefes, tentei entrar no Coltec, tentei entrar no colégio militar, mas caía questões ali que eu nunca tinha visto na minha vida. Exato. Eu fui ver inglês no ensino médio, depois de muita luta para conseguir entrar numa escola particular, a mais barata que tinha em BH. Matemática, fui aprender no ensino médio. Olha isso. E assim, o primeiro ano eu apanhei. Os números da educação brasileira são terríveis se comparados com outros lugares do planeta. E se nós não dermos esse salto em Minas, e há lugares no Brasil que já o fizeram de alguma maneira, Sobral e posso citar outros municípios, não adianta. Sabe, eu te pego assim a situação Ouro Preto, na época da Inconfidência. Não faltava dinheiro, mas faltava escola. Quem aprendeu, filho de rico lá na Europa, as melhores ideias de liberdade, república, e vamos fazer aqui do Brasil um grande lugar, não viu eco na sociedade, porque as pessoas sequer entendiam. Então, eu te digo, essa é a prioridade número 1 de Minas. Gabriel, você só vai cuidar de escola e educação? Bom, se fosse isso, já estaria muito bom, porque é algo que não estão fazendo. Mas eu acho que tem outra inovação aqui que me parece meio óbvia. Em Minas Gerais, a gente fala trem para tudo. Tá aqui um trem, né? Não vejo até outra forma de denominar isso daqui. Você quer esse trem, tem aí outro trem, esse trem de vidro, esse trem de plástico. E cadê nossos trem de... O que falta é trem de verdade. Veja, é um governo que diz Minas Gerais está nos trilhos e aqui o trem prospera. Onde tem trilho? Onde há trem que prospera? De Felixlândia e Uberlândia não tem ferrovia. O café de Guaxupé não está indo para o porto de ferrovia. O povo mineiro só pode usar trem de Belo Horizonte ao Espírito Santo. Enquanto isso, a China coalha
o seu território de ferrovias. Os Estados Unidos, que estão atrasados, começaram a perceber isso agora. E o velho continente europeu faz todo mundo viajar por trilhos. As estradas mineiras são uma vergonha. E são uma vergonha, sobretudo porque o minério, voltamos a ele, é transportado por caminhões numa camada de asfalto que não dá conta. Isso mata a gente, aumenta o preço da comida, dificulta a vida de todo mundo. Vamos inovar, e eu falo inovar porque, afinal de contas, ferrovia veio bem antes das rodovias. Né? Era assim que a gente, até os anos 80, tinha 20 e poucas linhas A expansão para os Estados Unidos foi linha de trem. Então, nós precisamos inovar de que maneira? Em como fazer. Nós precisamos entender que o minério, ao ser retirado, Conceição do Mato Dentro, tem um minério-duto. Para quem não entende bem, é um canudinho que a gente puxa o minério da terra direto para o porto. Quando terminar, fica nada. Tem que ser ferrovia. Por onde passa minério, por onde passa gente, por onde passa bem. Inovar em Minas não é falar trem ou usar trem no slogan do governo. Inovar é garantir trem de verdade. Inovar é garantir que a ferrovia seja o grande modal de transporte da nossa civilização. Ou seja, é preciso um anel ferroviário em Belo Horizonte, na nossa região metropolitana. Cara, já imaginou que luxo? Muito se fala do turismo. Esses dias eu vi gente do governo celebrando que o New York Times apontou Inhotim como um grande destino mundial. Faltou vergonha na cara dessas pessoas. Sabe por quê? Porque não conversam com os turistas que, não ficam em Belo Horizonte. Ou seja, pingam aqui num hotel, ficam chocados com o transporte até o Inhotim. Geralmente numa van por uma estrada chechelenta, cheia de caminhão, que demora pra caramba. Já imaginou se a experiência fosse entrar numa ferrovia na Praça da Estação e degustando uma refeição até o Inhotim e voltar de lá por outro trem também como experiência gastronômica? Isso é agregar valor ao turismo e não simplesmente celebrar uma matéria. Isso é viralatismo. O Inhotim é hoje algo brilhante, é uma inovação. Não se sabe se é museu, não se sabe se é jardim botânico. Eu já perdi a conta das vezes que levei pessoas de fora para lá. E é sempre aquele sofrimento. Lá é o paraíso. Até Mas chegar para lá. chegar lá é o inferno e o purgatório. E na minha visão, pior é para voltar de lá, né, Gabriel? Que você tá Já cansado de andou andar. o dia inteiro, né? Já ficou lá o dia inteiro. E mais, não é só Inhotim. Quando você vai ao Peru, você chega em Lima, vai a Cusco. E para ir para Machu Picchu, você pega um trem que chega a Águas Calientes. Esse trem já é parte do processo. Belo Horizonte pode ser o centro de ir de trem a Araxá, para ir no Grande Hotel, de trem a Ouro Preto, de trem a Tiradentes, a Diamantina. Eu quero ser o governador do trem. O cara que governa. Se o Washington Luiz dizia que governar é construir estradas, quero inovar. Governar em Minas Gerais é construir ferrovias. Eu quero construir ferrovia onde for possível, de um jeito ágil, para que o legado de um governo seja de fato conectar um estado inteiro pelo ferro, porque afinal de contas tem algo que não falta aqui, é ferro. Incrível, Gabriel. Concordo, assim, número, grau e gênero. Inclusive, um trilho, né? Um sistema de trem que acompanha a estrada real. Você veja, né? A estrada real é um resumo do que foi a nossa incapacidade de utilizar a nossa riqueza. É a linha do tempo do reflexo dessa incapacidade. É a chaga aberta da mineridade. Ou seja, você primeiro escoa o ouro até o rio Paraty, e depois o diamante, do antigo Tejuco, hoje Diamantina, até os portos. Ou seja, essa é a nossa cicatriz aberta. E enquanto o projeto de turismo é muito falho, tem plaquinhas. Tem plaquinhas. Me ajude. Você tem sempre que pensar assim, alguém está disposto a pegar um voo em Pequim para ver isso? Não está. Não tá. A gente concorre com o mundo, cara. E a gente tem que entender o que a gente oferece. Não adianta ter a melhor gastronomia do planeta se o serviço não é bom, se o garçom não está atendendo bem, se o cliente não é bem tratado, se o restaurante não oferece as condições que outros restaurantes oferecem. Então, oportunidades há.
Minas Gerais tem uma gente maravilhosa. Uma gente que sabe receber, uma gente carinhosa, uma gente simpática, uma gente com um sorriso nos olhos. Sabe? Todo mundo recebe aqui com um abraço que é do tamanho do mundo. Isso é um ativo que poucos lugares têm. Mas não basta. Não basta. Não dá para chegar em Confins e demorar 2 horas para estar em Belo Horizonte. Nesse sentido, Minas é um ser que tem alma, mas não tem corpo. Porque a alma somos os mineiros que tem essa simpatia. E falta uma estrutura que seria papel do Estado entregar, na minha visão, né? Tem alma, tem corpo, falta propósito. Falta aquela pessoa que é muito inteligente, que é muito capacitada, fazer o que todos nós temos que fazer de manhã. Acordar e tirar as ideias do papel. Então, assim, os diagnósticos... Eu sou pré-candidato ao governo de Minas. Eu estou lendo tudo que você puder imaginar. Relatório da Comissão de Ferrovias da Assembleia, passa para cá. Relatório do Desenvolvimento Econômico. Eu estava numa reunião com integrantes da Polícia Federal. Então, assim, só de questão de segurança pública, saúde, e de maneira regional, porque Minas são muitas, então você tem que entender que o Triângulo Sim. é a nossa Mesopotâmia, com 2 grandes rios, o Grande Paranaíba, e como é que é o Cerrado. Você tem que pensar na zona da mata e a oportunidade hídrica de rios que alagam ali, que na verdade podem ser uma cidade esponja. O Jequitinhonha é a questão do lítio. Cara, isso daqui é um país. Está tudo diagnosticado. Tem muita gente inteligente em Minas. O que falta, portanto? Inovar na política. Não dá para mentir para o eleitor. Você tem que falar o que é possível fazer e você precisa contar como fazer. Então eu estou muito motivado. Nós teremos aí o ano de 2026 como uma grande oportunidade para um debate franco, aberto, chances como essa, Eugênio, que você está me dando aqui de falar com várias pessoas. E eu sei que Minas é o lugar da inovação. Minas Gerais criou o barroco mineiro. Quando você chega na igreja de São Francisco, no Ouro Preto, e vê aquele vermelho, aqueles instrumentos que o mestre colocou, aquilo é inovação pura. Quando você anda pela Pampulha e vê o que é a arquitetura modernista brasileira ser nascida ali, avião é invenção mineira de um Santos Dumont que mostrou para o mundo que a gente pode voar. O futebol, bom, se ele não foi inventado pelo Pelé, ele foi reinventado por ele. E ele inovou demais. O mineiro ele tem que ter orgulho porque nós somos muito capazes de inovar. Muito capazes de ver onde é que está o problema e desviar dele, sem brigar com o problema. Porque nós temos jeitinho. Então, eu quero convencer o nosso povo, e falo muito diretamente para quem está nos acompanhando, não perde tempo brigando na internet. Você não lembra nem mais com quem você brigou na semana passada. Não perde tempo em posts intermináveis, discussões. Você já imaginou? Pensa, você está no último segundo da sua vida. Está fazendo um balanço do que você fez com o seu tempo. Imagina se você tivesse mais todas aquelas horas que você gastou em posts intermináveis, que daqui a um tempo vão sumir no lixo digital, abraçando seu pai, curtindo seus amigos, conversando. Não perde tempo nisso. Capricha em identificar quais são os problemas que a gente tem. Vê quem já solucionou e começa a entender e pensar como é que a gente soluciona os nossos problemas. Isso é que me motiva hoje. Resolver o problema. E Minas tem muitos problemas e eles demandam alguém que goste de inovação e que já mostrou e já provou que usa a inovação como uma ferramenta para solucionar e melhorar a vida dos outros. É isso que eu estou querendo fazer. Incrível, Gabriel. E finalizando com a reta final já do nosso bate-papo, só na questão da educação, porque de fato assim, me instiga muito. Eu falo que se eu cheguei hoje, na pouca idade que eu tenho, vindo do lugar que eu vim, foi graças à educação. Sim. E me dói muito ver o pessoal, grande parte, né, BH, que é de onde que eu cresci, criado, não saber o que faz um vereador, não saber o que faz um governador, não saber para que serve uma patente, o que é um royalty, tecnologia, sendo que Minas Gerais é o estado que mais contém universidade. Sim.
Né? Então, de fato, falta esse carinho. Teve um cara aí que foi vereador, sabe, atento a esse assunto. Ele fez um projeto de lei que virou lei, colocando nas escolas de tempo integral as aulas de noções de direito e cidadania, para explicar o que faz um vereador, para falar quais direitos ele tem. Durou quanto? Já está em aplicação. Já tá rodando Sim. atualmente. O vereador sou eu. Incrível. O projeto de lei virou lei e foi espalhado pelo estado de Minas Gerais, com direito na escola. E depois essa mesma lei sofreu um acréscimo para ensinar noções de empreendedorismo e educação financeira. Cara, por que inventaram a escola? Vamos lá? A escola foi inventada não é porque ela é bonitinha, é porque pessoas educadas sabem lidar com problemas. Você não entra numa dívida porque você entende o valor do dinheiro. Você vota melhor para vereador porque você sabe o que ele faz. Só que se ninguém te ensina, não vai dar certo. Me corrija se eu estiver errado. E a educação sempre foi restrita à elite e à aristocracia, né, Não, Gabriel? não é verdade. Não é verdade. Os grandes países que deram um salto Tá. souberam fazer esse processo educacional chegar às pessoas. Mas é claro que quando não havia uma educação estatal, veja a importância do Estado em servir ao seu povo, tendo a educação como um serviço. Só podia pagar por um processo educacional por professores que eram pagos para ensinar filhos de rico. Uhum. A grande vantagem de lugares, por exemplo, vamos pegar os tigres asiáticos, né? Coreia. Qual foi o salto dessa turma? Olha, aqui todo mundo vai aprender. Isso não é só para os ricos, é para todo mundo. Países escandinavos, a Noruega, qual que é a grande sacada? O petróleo, a Escandinávia tem isso, o petróleo pode ser comparado com... São dois minérios. Vai virar um fundo e esse fundo vai servir para educar todo mundo. Então, assim, a educação, quando ela funciona de verdade, ela emancipa e faz todo mundo aprender. Então, qual é o nosso grande desafio hoje? Pensa em Minas Gerais. Minas Gerais está aumentando ou está diminuindo a população? Não sei esse dado de ponta. Eu chutaria que tá diminuindo. Ao longo do tempo, nós vamos ter menos crianças nascendo. Sim. E se nós temos menos crianças nascendo, nós vamos ter menos alunos sendo matriculados, correto? Uhum. E aí, o que a gente faz com as escolas? Porque elas continuam do mesmo tanto. Uhum. A gente precisa reorganizar a rede escolar para garantir que elas sejam eficientes. E depois eu poderia falar, mas lá na ponta nós vamos ter pessoas mais envelhecidas. Uhum. Eu tenho que mudar a lógica da gestão pública também. Essas crianças que entram na escola têm que ter um projeto claro de aprendizagem, que não é simplesmente se satisfazer porque a criança está na escola ou porque o professor tem um computador ou porque a escola tem um teto. Não, isso é o básico. Isso tem que acontecer. Professor valorizado, infraestrutura, tudo isso tem que acontecer. O que você tem que garantir é que aquela criança está aprendendo. E para garantir que a criança está aprendendo, você tem que ter um currículo muito claro, objetivo e conectado a uma medição permanente. Não pode existir em nenhum governo o que está acontecendo de passar sem aprender. Isso não existe. No colégio militar a gente tinha medo de tomar bomba. Tem que aprender. Tem que ter medo de fazer prova, sim. Se eu contar para você o que eu ouço o professor falando de direção que a escola dá para os alunos, tem que passar. É lógico. Como assim tem que passar, porque gente? Os resultados falsos têm que servir para o governo Métrica dizer de vaidade, que né, está Gabriel? tudo muito bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Essa falsidade tem que acabar. Aluno comigo, governador, se não atingiu média, não passa de ano. Por quê? Porque se ficar passando de ano sem saber e sem aprender, lá na frente ele recebe um canudo de mentira. O diploma dele não vale nada. A aprendizagem tem que ser real. Não adianta ficar falando, porque o número é esse, porque tantos... Não é verdade. Não é sobre abrir escola e pôr gente para dentro de aula. O grande negócio aqui é o seguinte: o aluno numa escola comigo, governador, sai sabendo matemática, português, geografia, história, o básico. Você viu algum episódio esses dias, deles juntando, sei lá quantos milhares de alunos no Mineirão para dar uma aula de inovação? O meme pronto, né? Isso é publicidade, não é ensino, não é aprendizagem. Eu afirmo que foi por conta do resultado, né? Que a gente viu o fiasco que foi, né, Gabriel? Aquilo é a reprodução da sala de aula hoje. Professores que não conseguem dar aula, alunos que não têm um suporte emocional, porque, infelizmente, a escola, por vezes, tem que fazer um papel que a família não faz, e para isso não é o professor, é o assistente social.
Então o CRAS tem que estar conectado à escola, Uhum. porque senão não funciona. Não adianta estar separado. E eu te sintetizo assim, a educação mineira, para inovar em relação às outras unidades da Federação Brasileira, precisa de fato focar na aprendizagem. O aluno tem que de fato aprender ou então não passar de ano. E nós temos que mudar essa lógica em que o pai vê o professor como um inimigo. Eu, aluno, o professor mandava um recado, né? Era meu fato pavor. observado, positivo ou negativo. E se o fato observado negativo chegasse em casa, o pai chamava atenção, porque o filho tem que respeitar o professor, Uhum. tem que respeitar a escola, tem que cumprir com as suas obrigações. E não o pai reclamar que o professor não está tratando bem o filho dele. O governador tem que estar do lado do professor. O governador não pode passar a mão na cabeça de quem não é disciplinado, de quem não está ali para aprender. Esse é um problema hoje. A sala de aula tem que servir à aprendizagem. Não com um método antigo, rígido e intolerante. Pelo contrário, com um método que abraça, que compreende, que dá suporte, mas onde o aluno aprende de verdade. Porque senão estaremos todos mentindo e essa mentira vai custar muito caro para Minas Gerais. Gabriel, agradeço demais a conversa. E para a gente finalizar, queria que você deixasse um recado Claro. para o cidadão. E esse ano, né, os eleitores... Não posso pedir seu voto ainda. Não estou no período eleitoral. A gente chama isso de pré-campanha, né? A pré-campanha ela acontece antes daquele momento em que eu vou poder pedir o seu voto. Por enquanto, sabe o que eu posso pedir? Que você me acompanhe nas mídias sociais. Que você siga lá Gabriel Azevedo no Instagram, no TikTok, no X, no Facebook, no meu canal. Sabe por quê? Porque a gente precisa se conectar. Eu não tenho muitos recursos, mas eu tenho ideias e propostas. E se você gostar delas, se conectar com elas, me ajuda compartilhando isso com as pessoas. Você não vai ver vídeo ridículo, você não vai ver dancinha, mas você vai ver aquilo que pode mudar Minas Gerais de verdade. E se você me compartilhar, eu garanto que Minas Gerais vai curtir. Vamos em frente. Gabriel, obrigado pelo papo, obrigado pelo Obrigado, tempo. Eugênio. Né, eu sei que o tempo é escasso, esse ano mais ainda, né, então obrigado pela disponibilidade. Valeu. E o recado que eu dou aí para você que nos acompanham, né, estamos aí nesse ano, é procurem saber. Né? Então trouxe o Gabriel aqui hoje para falar uma visão dele enquanto profissional, né, enquanto pessoa, e busquem saber o que ele fez, e não somente ele. Né? Se você vai para uma direção, procure saber o que aquela pessoa fez. E eu repito, já falei isso em mais de um episódio, repito nesse, né? Se eu tô onde que eu tô foi graças à educação. Então, o primeiro sinal verde que eu dou para uma pessoa, para eu entender se ela é uma pessoa que de fato entrega, é se ela tem um mínimo de estudo e sabe o que ela tá falando, ou se vai só ali no calor das coisas. Né? Então, gente, sem mais delongas, encerramos mais um episódio de Sintalks, nos vemos nos próximos episódios.